Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que começamos mais este novo dia, trazendo uma reflexão que nos faz renovar nossa motivação diante da vida. É certo que muitas vezes acordamos já preocupados como será o nosso dia, ou mesmo ligamos os noticiários e encontramos informações que nos desarmonizam e nos colocam de forma tensionada diante da vida, ansiosos. E esse comportamento em nada nos auxilia nas escolhas que teremos que fazer ao longo daquele nosso dia. Então, por isso, é sempre bom podermos buscar estratégias, como leituras edificantes, a meditação, estratégias que nos permitam começar num estado mental equilibrado cada novo dia que se inicia. E é diante dessa perspectiva que nós estamos realizando aqui às terças e quintas neste canal o estudo da obra O Homem Integral de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 14, que tem como título, né, Inseguranças e Crises. Esse capítulo ele já é a quarta parte do livro, onde Joana traz uma sequência de textos que tem por objetivo mostrar o papel do homem já em busca do êxito. E que êxito seria esse, né? Seria justamente essa renovação íntima. E hoje nós vamos falar sobre insegurança e crises. E nesse capítulo, Joana vai iniciar dizendo que esborou-se sob os camartelos das revoluções odiernas os edifícios de tradição ultramontana, cedendo lugar às apressadas construções do desequilíbrio, sem memória ancestral, sem alicerce cultural. Ruem, diante dos abalos da ciência tecnológica, o empirismo passadista e as obras da arbitrária dominação totalitária, substituídos pelo alucinar das novas maquinações de aventureiros desalmados, perseguindo suas ambições imediatistas a prejuízo da sociedade e do indivíduo. A política desgovernada exibe os seus corifeus, que se fazem triunfadores de um dia, logo passando ao anonimato, repletos de gozos e valores perecíveis, a intoxicar-se nos valores dos vícios e das perversões em que falecem os últimos ideais que ainda possuíam. Os direitos humanos, decantados em toda parte, sofrem o vilipêndio daqueles que os deveriam defender, em razão do desrespeito que apresentam diante das leis por eles mesmos elaboradas, em desprezo flagrante às instituições que se comprometeram a socorrer por descrédito de si próprios. A anarquia substitui a ordem, e as transformações sociais apressadas não têm tempo de ser assimiladas, porque substituídas pelos modismos que se multiplicam em velocidade ciclópica. Velhos dogmas, nascidos e cultivados no caldo da ignorância, são esquecidos e nascem as ideias liberais revolucionárias, que instigam o homem fraco contra o seu irmão mais forte, gerando ódios, quando deveriam amansar o lobo ameaçador a fim de que, pacificado, pudesse beber na mesma fonte com o cordeiro sedento que lhe receberia proteção dignificadora. As circunstâncias externas do interrelacionamento das criaturas, fenômeno consequente ao desequilíbrio do indivíduo, engendram no contexto odierno a insegurança, que fomenta as crises. Sucedem-se desse modo crises de autoridade, de respeito, de honradez, de valores ético-morais, e a desumanização da criatura assoma nos painéis do comportamento, insensibilizando-a pelo amolentamento emocional ou exacerbação na volúpia do prazer e da violência conduzidos pelas ambições desmedidas. As crises respondem pela desconfiança das pessoas, umas em relação às outras, pelo rearmamento belicoso de uns indivíduos contra os outros, pela agressividade automática e atrevida. A queda do respeito que todos se devem, respeito este sem castração nem temor, estimula a indisciplina,
que começa na educação das gerações novas, relegadas a plano secundário, em que se cuidam de oferecer coisas em mecanismos sórdidos de chantagem emocional, evitando-se dar amor, presença, companheirismo e orientação saudável. A crise de autoridade responde pela corrupção em todas as áreas, sob a cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos e administrá-los em favor da comunidade, pois que para tal se candidataram aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para este fim. Com efeito, os maus exemplos favorecem a desonestidade discreta e pública dos membros esfacelados do organismo social enfermo, preparando os bolsões de miséria econômica, moral, com todos os ingredientes para a rebelião criminosa, o assalto à mornada, o apropriamento indébito dos bens alheios, a insegurança geral. O que se nega em compromisso de direito é tomado de mancomunação da força com o ódio. Mesmo os valores espirituais do homem se apresentam em crise de pastores e amigos capazes de exercerem o ministério da fé religiosa com serenidade, sem separativismo, com amor, sem discórdia, com fraternidade, sem disputas da primazia, sem estrelismos. Nas várias escolas de fé, espocam a rebelião, as disputas lamentáveis, a maledicência ácida ou o distanciamento, formando quistos perigosos no corpo comunitário. Então, dentro dessa busca, né, que nós temos diante, né, pelo êxito, pelo nosso crescimento, nós vamos percebendo os momentos de insegurança e de crise. E a nossa sociedade atual é uma sociedade ainda muito enferma no sentido de que ela é constituída por homens que esquecem-se muitas vezes de sua origem, esquecem-se de ser humanos. Muitos vão buscar o auxílio nas religiões, como nós dissemos no encontro anterior, muito mais buscando referências a guiar, a serem, né, espécies de guias. Então, olham para pastores, para as referências religiosas dos diferentes segmentos e querem seguir aquilo que lhes é dito, sem uma interpretação real, sem buscar trazer uma reflexão profunda sobre aquilo que recebem e mesmo sem colocarem em prática os ensinamentos que estão ali. Jesus não deixou nenhuma obra escrita, mas nos mostrou o quão importante é o exemplo, o quão importante é estarmos diante da vida de forma plena, vivenciando cada dia, cada momento, nos relacionando com os mais diversos seres que habitam este universo e que conosco compartilham de nossa trajetória. Não estamos aqui para segregar, para julgar, estamos aqui para caminhar, para evoluir. E percebemos que a vida em sociedade nos oferta possibilidades de crescimento. Mas é importante que estejamos atentos quanto ao nosso papel diante dessa sociedade. Muitas vezes perdidos, sem conseguirmos realizar um autoencontro, sem conseguirmos entender quem somos, sem conseguir mesmo parar e pensar sobre isso, nós vamos seguindo, nos baseando por nossos instintos, que muito mais nos aproximam de nossos irmãos animais do que da nossa essência humana. Quem tem instinto é animal. O homem tem discernimento, tem capacidade de refletir sobre os acontecimentos de sua vida e realizar escolhas. O homem é um ser ético e deve ser capaz de buscar trazer para a sua existência valores, e ele deve trabalhar para isso. É interessante porque vamos percebendo que muitas vezes nos dispersamos, nos distraímos diante das conquistas materiais e vamos deixando de lado esses valores. Existe uma coisa muito ruim na nossa sociedade atual, que é a relatividade de tudo. E com relação à ética, não há relativismos. O que é certo é certo.
Eu tenho um amigo muito querido que ele diz assim: na prova da vida não tem meio certo. Ou uma coisa é certa ou ela não é. E a gente vai criando possibilidades de justificar erros diante da nossa vida. Mas isso é um sinal de fraqueza. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos seguir buscando, sim, o nosso crescimento, mas principalmente aquele crescimento que ninguém nos rouba, aquele crescimento que ninguém vai nos tirar, aquele crescimento que vai ser perpetuado em nós, que é o crescimento moral. E esse, né, se livrar dos nossos vícios, das nossas perversões, das nossas sombras, é um desafio diário, cotidiano. Se nós pudéssemos mapear todos os pensamentos que povoam nossas mentes ao longo do dia, nós veremos que eles têm vários níveis. Nós vamos nos sintonizando com diferentes coisas à medida que vamos experienciando situações diversas. Mas a gente pode escolher em qual frequência a gente vai se manter. Se a gente vai preferir ficar sintonizado naquela frequência que nos vai fazer sofrer, naquela frequência que nos, né, nos coloca diante de mágoas, de ressentimentos e de dor, ou se a gente vai começar a sintonizar naquela frequência que nos coloca diante de algo que nos faz crescer, que nos faz querer ser melhores a cada dia, que nos faz olhar para a vida como uma proposta pedagógica, uma oportunidade de evoluir, de buscar elementos que nos façam renovar esses nossos pensamentos inferiores e nos fazer não santos, mas humanos. Tem uma história interessante que escutei recentemente, que falava sobre dois discípulos que estavam, né, na beira de um lago, meio que a pescar. E, em determinado momento, um deles viu um caranguejo que estava se afogando. E ele foi até lá para salvar aquele caranguejo, e ele conseguiu salvar, mas naquele momento o caranguejo picou. Ele deixou o caranguejo de lado e voltou serenamente para continuar sua tarefa. Decorrido algum tempo, novamente, o caranguejo estava se afogando. E ele retornou lá, novamente salvou o caranguejo e novamente foi picado. E aí, diante daquela situação, o seu companheiro vira para ele e diz assim: mas eu não estou entendendo você. Se você foi lá e ele te picou, por que você retornou para salvá-lo novamente? E a resposta foi a seguinte: ele está ali sendo ele. Ele é um caranguejo, ele é um animal, ele se move por instinto, então ele pica. Mas eu sou humano, eu tenho compaixão. Nós somos humanos. Nós devemos viver como seres humanos e não como animais. Devemos pautar nossas existências não pelo instinto, mas pela compaixão, pelo amor, pelo altruísmo, pela necessidade de nos percebermos como verdadeiros irmãos, como seres que buscam a cada momento se superar, que enfrentam dificuldades, mas que continuam e seguem. Essa ideia, né, de que as pessoas podem nos trair, da polarização da vida, né, de que há o bem e o mal pleno, é uma ideia falha, porque não há na Terra um homem que seja totalmente bom ou totalmente ruim. Todos nós temos luz e sombra dentro de nós. E todos nós precisamos trabalhar essa sombra para que ela deixe de existir e a luz seja capaz de se planificar em cada um de nós. E por isso precisamos uns dos outros. Precisamos ser capazes de encontrar aqueles que nos estendem a mão quando estamos caídos, mas também precisamos ser capazes, né, de ajudar aqueles que estão caídos no nosso caminho, sem julgamento, sem atropelos, entendendo que cada um está no momento da vida. Então, antes de apontarmos o dedo para julgar alguém, que sejamos nós a termos compaixão, a acolher a dor do outro. Violência não leva a lugar nenhum. Não é armando a população, colocando uns contra os outros, que nós vamos mudar este mundo. Jesus foi o maior pacifista que existiu na Terra.
Ele esteve aqui e nos mostrou a amar as pessoas independente de sua condição. Ele não nos ensinou a amar o pecado, mas ele nos ensinou a amar o pecador, porque ele mostrou que cada um consegue se renovar, consegue crescer, porque o progresso é lei natural. Todos nós iremos evoluir. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Está na nossa destinação. E aí, nós precisamos exercitar esse humano que há dentro de nós, buscando amar e respeitar aqueles seres que compartilham a nossa trajetória conosco, olhando para os outros não como adversários, como inimigos, mas como indivíduos que estão ali nas batalhas do dia a dia, lutando para se aprimorarem também. E mesmo aqueles irmãos equivocados são aqueles que ainda não conseguem enxergar na mesma forma que nós. E quem sabe, muitas vezes, não somos nós que estamos equivocados. Por isso é tão importante o diálogo, a troca, para que possamos aprender uns com os outros. A gente perdeu um pouco a capacidade de escutar, a capacidade de trocar. Nós temos a tendência de querer que as nossas verdades sejam predominantes. Mas o que é a verdade, se não algo muito baseado na nossa postura e da nossa visão de mundo? Cada um tem um conjunto de vivências que é peculiar e traz, sim, internamente ali algumas verdades. E é claro que nós já temos parâmetros éticos e quando essas ditas verdades elas fogem a isso, aí a gente precisa ligar o sinal de alerta. Violência só gera violência, então qualquer ato que seja, né, capaz de induzir um comportamento agressivo, um comportamento intolerante, um comportamento, né, de desarmonia entre os irmãos, a gente já pode imaginar que não é algo bom, que não é algo que tenha sido, né, ensinado ou vivenciado por Jesus. Jesus foi a manifestação de um amor aqui na Terra. E ele veio nos ensinar a amar os nossos irmãos de caminhada, que possamos olhar para nossos irmãos não como inimigos, da mesma forma que ele olhou para a mulher adúltera e ela diz a ele, Senhor, e ele olha para ela e longe de dizer a ela assim, olha, agora eu quero que você vá e que você faça isso porque você é uma pecadora, você tem que rezar tantas rezas, fazer tantas coisas. Não, ele olhou para ela e disse, vá e não peques mais, dizendo que a vida ia ofertar a ela uma série de desafios, mas que ela buscasse aprender com aquela situação que ela havia vivenciado e buscasse seguir a sua vida dentro daquele aprendizado sem voltar a errar. E ele mostrou, naquele momento, compaixão com aquela mulher. Que nós possamos ser capazes de ter compaixão pelos outros e por nós mesmos, entendendo que nem sempre faremos aquilo que gostaríamos de fazer, como Paulo, né? Muitas das vezes nós temos tanta vontade de mudar, de sermos perfeitos, mas ainda estamos longe dessa perfeição. Que a gente possa se compreender e que a gente possa ter autocompaixão para que a gente consiga também olhar para o nosso próximo, respeitando os seus limites, as suas dificuldades, entendendo que estamos num processo, mas que é preciso dar um passo a cada dia. A gente não pode estagnar, a gente não pode relativizar o erro, a gente precisa entender que o que é o caminho correto, e o caminho correto é aquele que nos faz não inimigo, mas nos torna irmãos. Muita paz para todos, que tenhamos um dia abençoado e que possamos hoje fazer todo o bem que nos for possível. Que nós não percamos a oportunidade de sermos melhores hoje do que fomos ontem. Que nós não percamos a oportunidade de auxiliar aqueles que precisam, de estender a mão, de saciar a sede de quem hoje tem sede, a fome de quem necessita de um alimento, de uma palavra acolhedora a quem está sofrendo.
de uma escuta a quem precisa ser ouvido. Que sejamos nós por inteiro, uns para os outros. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Um beijo a todos e todas e gratidão por estarmos juntos nessa trajetória de renovação íntima e de aquisições de valores que nos façam crescer em verdade como seres humanos.